Hare Krishna, boa tarde a todos. Cantar um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada. Hare Krishna, boa tarde. Então, bem-vindos aqui à live de hoje sobre o capítulo 16. Se alguém puder me confirmar se o áudio e a imagem estão ok, eu agradeço bastante. Então, hoje a gente vai dar continuidade a essa ideia super bacana, que eu não sei quem foi que teve, mas tá de parabéns, porque é muito legal isso da gente fazer 18 dias antes do Gita Jayanti, a leitura e comentário de cada um dos capítulos. Então, muito bacana essa ideia. Então, o pessoal está fazendo desde o capítulo 1 até chegar no capítulo 18, no dia 24, e no dia 25 é o Gita Jayanti, no qual foi falado, né, o Bhagavad Gita de Krishna para Arjuna. E a gente celebra esse acontecimento e, mais do que isso, a gente celebra o dia em que foi dada uma misericórdia especial para esse planeta Terra, no qual a gente pôde receber as instruções de Bhagavan, da Suprema Personalidade de Deus, assim, diretamente ter acesso nesse planeta e nessa Kali Yuga ao Bhagavad Gita, que é essa literatura tão especial, assim, tão importante, base, assim, fundamento da nossa prática Vaishnava e de Bhakti Yoga. Então, assim, ficar glorificando a Bhagavad Gita é um caminho sem fim, porque é infinito glorificar as palavras de Krishna, mas hoje a gente vai focar no capítulo específico, que é o capítulo 16, As Naturezas Divinas e Demoníacas, que é um capítulo curto, tem 24 versos, porém ele é bem forte, né? Ele traz aspectos muito fortes, porque além dele ter um aspecto de análise externa, no qual a gente está no meio de uma Kali Yuga, a gente lê um capítulo de Naturezas Divinas e Demoníacas, no qual Krishna está fornecendo para Arjuna
discernimento, assim, tá dando viveka para Arjuna poder entender, discernir a realidade, o que é e o que não é, o que deve ser feito e o que não deve ser feito, as características inerentes daquilo e os resultados que aquilo gera, tanto no mundo quanto para a entidade viva, né, que executa ações ou cultiva qualidades divinas ou demoníacas. Então, em plena Kali Yuga, a gente ler esse capítulo é forte se a gente está compenetrado, se a gente está atento, porque a gente vai observar que esses princípios que estão ali presentes, eles ou vão estar muito ausentes, ou vão estar muito presentes em coisas muito próximas da gente, né? E também a análise, ela não é só externa. Quando a gente escuta esse capítulo, também tem toda uma análise interna, na qual a gente interioriza o que está sendo dito. A Cristiane falou que tem luz piscando. Alguém pode me confirmar se a imagem tá boa? Porque eu tô usando uma internet que tá com bastante problema aqui. Eu espero que ela aguente até o fim da live. O Sudarshana Dasa me confirmou que o áudio tá bom. E se alguém puder me confirmar a imagem, também agradeço muito, tá? Então, assim... agradeço muito, primeiramente, o convite do pessoal do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga para poder estar falando hoje do capítulo 16. Obrigada, gente. Então tá certo. Qualquer coisa, se cair a internet, depois a gente dá um jeito aqui, eu retorno. Agradeço muito, pessoal, pelo convite para estar falando aqui hoje desse capítulo. E também muito obrigada pelo serviço que vocês estão fazendo aí de trazer essa contagem regressiva para o pessoal se preparar, entrar no humor e meditar na Gita mesmo, né? Que é uma meditação para a vida toda, né? Nunca se esgota. A gente nunca chega a dizer assim, eu entendi a Bhagavad Gita, né? Então, Krishna vai parar de nos revelar significados confidenciais e também destrinchar as palavras sútricas dele da Gita, né? Que tem tanta coisa para a gente entender. Então, assim, a gente teve os capítulos anteriores, o capítulo 14... que foi sobre os 3 modos da natureza material, que é um capítulo bem importante, no qual Krishna, nessa altura da Bhagavad Gita, Krishna já falou de todos os assuntos mais pertinentes, ele já citou tudo, só que agora ele vai começar a destrinchar, ele vai começar a abrir os assuntos, né? E esse capítulo dos 3 modos da natureza, o 14, que foi antes do anterior a esse que a gente está lendo agora, ele nos traz, juntamente com esse do 16, discernimento sobre como agir nesse mundo, entender o que é essa região da natureza material e quais são as energias que compõem ela, os gunas e as dualidades presentes nela. Ele ajuda a refinar a nossa Bhakti Yoga, porque a gente começa a ficar mais atento em relação à nossa prática espiritual, nos ajuda a nos situar no local apropriado, que é Sattva Guna, né? O local pelo qual pode-se conhecer a verdade. Fora desse local, dificilmente a pessoa consegue avançar espiritualmente, ela fica trancada na rede de desejos e de emoções e etc. E também porque ajuda a gente a identificar o que a gente não é. E identificando o que a gente não é, que é os gunas, a gente passa a identificar o que a gente é. Então, depois desse capítulo 14, vem o capítulo 15, que é Purushottama Yoga, Yoga da Pessoa Suprema, no qual tem uns pontos bem importantes, e eu vou pontuar rapidamente eles, assim, quais são os assuntos principais do capítulo, antes da gente comentar esse capítulo 16. Então ele vai falar nos primeiros 4 versos sobre a natureza do mundo material e a origem desse mundo material. No 5º verso vai começar a falar sobre qual é as características de uma pessoa que rende-se ao Supremo. Depois a natureza da realidade espiritual, da onde ela provém, quais são as suas características, no verso 6. Do verso 7 ao 11, ele vai falar qual é a condição das almas condicionadas, ou o que nós aqui, almas do mundo espiritual condicionadas, como estamos posicionados. Depois, do verso 12 ao 15, vai falar sobre Krishna como mantenedor, desde as menores coisas, as maiores, Krishna como a causa e a origem desse mundo, né? Krishna como a manifestação da beleza, desde as coisas mais grandes, como o sol e a lua, até as coisas menores, como o nosso fogo digestivo. E depois vai falar de Jiva Tattva, no verso 16, Vishnu Tattva, no verso 17. Depois vai falar sobre como se conectar com Deus e qual é a forma de se conectar através do serviço devocional, no verso 18 e 19. E depois sobre as bênçãos, umas bênçãos não karmakanda, assim, mas qual é o resultado real da pessoa interiorizar e realizar esse conhecimento dentro dela e enxergar a vida através desse conhecimento. Daí depois começa o capítulo 16, no qual Krishna começa a explicar para Arjuna as naturezas divinas e demoníacas, as suas características e consequências. O que acontece aqui nesse capítulo é bem interessante, porque Krishna basicamente vai falar nos primeiros 3 versos sobre as qualidades divinas
e a partir do quarto, quinto verso, ele vai falar só sobre as características demoníacas, porque ele já citou bastante sobre como é que a pessoa que se rende, ele já descreveu como é que é essa pessoa, as características dela, lá no capítulo 14, dos sintomas. Então, várias coisas sobre a natureza divina já foram ditas, mas aí Krishna vai trazer aspectos bem específicos sobre a natureza demoníaca. Então, a gente tem duas palavras aqui que elas são como se fossem opostas, né? Que é o Sura e o Asura. Então, para não ser assim muito ortodoxo no termo, não vou tentar não usar muito o termo santo, divino e demoníaco, mas assim também essa ideia da negação, né? Asura, então aquele que não é santo, aquele que não é divino, ou aquele que não é piedoso. Então muitas vezes Srila Prabhupada vai colocar como os piedosos e os impiedosos. E a gente vê essa dicotomia presente no universo material constantemente. E o que é essa dicotomia? Então a gente tem... e é importante que a gente que está num planeta intermediário, num corpo humano, a gente entenda o que é esse local de naturezas assúricas e súricas, né? No caso, a gente vai ter os planos celestiais, né, com esses devas, esses seres divinos que incorporam essas características divinas, e também a gente vai ter esses planos infernais, no qual a gente vai ter seres assúricos, que são uma categoria de ser, daquelas 8.400.000 formas divinas, um Asura é um desses tipos, né, de formas de ser. E a forma humana, existem 400.000 formas humanas, né, dentro da criação material. O que a gente tem que entender estando como um ser humano nesse planeta intermediário? Que como a gente está nesse aeroporto cósmico, que é o planeta Terra, no qual a gente acessa diversas ciências, desde os planetas dos Gandharvas até práticas de planetas infernais, a gente tem várias coisas misturadas aqui nesse planeta Terra, então a gente tem um acesso de escolha muito grande, assim, no que a gente pode se fixar, uma variedade bem grande. Então a gente entende que essas características e qualidades, tanto divinas quanto demoníacas, a gente entra em contato com ambas, né? Então, assim, Srila Prabhupada vai explicar que tanto devas quanto asuras, por exemplo, eles vêm do Prajapati, do mesmo Prajapati originalmente. Só que depois, de acordo com as atitudes e o cultivo delas, elas vão adquirindo esses formatos asuras e devas, né? Então, assim, se a gente acaba entendendo de uma forma muito inflexível e muito ortodoxa que uma pessoa ela já nasce com uma propensão estática da qual ela não tem como fugir, ou seja, ela é uma asura ou ela é sura, ou ela é santa, ou ela é piedosa, isso impossibilita, isso meio que tira Bhakti do seu local, assim, tira os devotos do seu local de atuação, né, que transcendem tudo isso e conseguem trazer essas características divinas mesmo para pessoas que tiveram influências demoníacas desde o ventre. Então a gente vai ver mais detalhes sobre isso durante o capítulo. Então assim, vamos começar a leitura do verso 1 ao 3. Repitam comigo, por favor, em casa. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, as naturezas divinas e demoníacas, capítulo 16 da Bhagavad Gita. Shri Bhagavan Uvacha Abhayan Sattva Samsudhir Jnana Yoga Vyavashtitihi Dhanandamascha Jajnascha Swadhyayastapārjavam Ahimsa Satyana Krodas Tyagashantirapaishunam Dhaya Bhuteshu Aloluptvam Mardavam Hrirachapalam Tejakshama Dhriti Saucham Adrohonati Manita Bhavanti Sampadam Daivim Abhijatasya Bharata.
Esse aqui, só esse eu vou ler o sânscrito e o palavra por palavra, porque é bem legal que tem as qualidades divinas, e a gente aproveita e já vai internalizando as palavras sânscritas relacionadas às qualidades. Então só esse eu vou ler o sânscrito e a tradução palavra por palavra. Shri Bhagavan Uvacha, a Suprema Personalidade de Deus disse: Abhayam, destemor, Sattva Samsuddhi, purificação da própria existência. Jnana, conhecimento. Yoga, de união. Vyavastitihi, a situação. Dhanam, caridade. Dhamma, controlando a mente. Cha, Jagya, execução de sacrifício. Cha, Swadhyaya, estudo da literatura védica. Tapa, austeridade. Arjavam, simplicidade. Ahimsa, não violência. Satyam, veracidade. Akroda, estar livre da ira. Tyaga, renúncia. Shanti, tranquilidade. Apaixonam, não gostar de achar defeitos. Daya, misericórdia. Bhuteshu, para com todas as entidades vivas. Aloluptvam, estar livre da ganância. Mardavam, gentileza. Hri, modéstia. Achapalam, determinação. Teja, vigor. Kshama, clemência. Driti, fortaleza. Saucham, limpeza. Adroha, estar livre da inveja. Não. Ati manita, expectativa de honra. Bhavanti, são. Sampadam, as qualidades. Daí vim a natureza transcendental. Abhidhatasya, daquele que nasce de Bharata, ó filho de Bharata. Tradução por Srila Prabhupada. A Suprema Personalidade de Deus disse: destemor, purificação da própria existência, cultivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifícios, estudo dos Vedas, austeridade, simplicidade, não violência, veracidade, estar livre da ira, renúncia, tranquilidade, aversão a encontrar defeitos, compaixão para com todas as entidades vivas, estar livre da cobiça, gentileza, modéstia, firme determinação, vigor, clemência, fortaleza, limpeza e estar livre da inveja e da paixão pela honra. Estas qualidades transcendentais, ó filho de Bharata, existem nos homens piedosos, dotados de natureza divina. Então, assim, gente, eu não vou ler o significado desse verso, porque ele é muito grande, ele vai citar cada uma dessas qualidades, mas a gente vai ir comentando verso por verso, mas esse aqui é um significado que eu sugiro muito que vocês deem uma olhada depois, assim, porque Prabhupada vai comentar cada uma dessas qualidades específicas. Mas antes dele fazer esse comentário, ele traz umas observações bem importantes. Então, aqui ele vai trazer no início do significado já que essas qualidades divinas, elas vão, e as demoníacas, né, ele vai trazer uma introdução em relação ao capítulo, elas são como raízes extras naquela árvore citada no início do capítulo anterior, a árvore virada de cabeça para baixo, a figueira da bengala. Então elas são raízes extras que prendem e aferram mais ainda a pessoa natureza material. Em que sentido? Que atividades piedosas e impiedosas, ainda dentro do aspecto do karma, elas ainda são raízes extras que, além dos gunas, atam a entidade viva mais fortemente ainda essa natureza material. Então ele vai trazer primeiro essa consideração antes, e depois vai falar que lá no capítulo 9 Krishna já explicou sobre devas e asuras e tudo mais. Então, isso já foi citado na Gita. Como eu falei no início para vocês, essas questões todas elas estão sendo destrinchadas, elas estão sendo abertas a partir de agora na Bhagavad Gita. Os temas todos já foram citados, né? Agora Krishna vai destrinchar e explicar bem para Arjuna, né? Aí, Prabhupada vai falar sobre a bondade como o princípio básico para poder se avançar espiritualmente, como a gente viu lá no capítulo 14 dos 3 modos da natureza material, que sem situar-se em bondade a pessoa não tem como avançar, né? E essas qualidades fazem parte disso.
São citados como qualidades transcendentais, mas uma pessoa que está nessa posição de sattva, ela vai manifestar também essas qualidades. E que para quem está em paixão e ignorância, não há questão de libertação sequer. Então, o que Srila Prabhupada diz que Krishna quer explicar neste capítulo 16? Ele quer trazer como que é a natureza transcendente e como que é a demoníaca, qual é a característica de cada, e por que essa distinção, né, e discernimento são tão importantes nesse contexto que a gente está vivendo. Então, lembrando, né? Nós estamos em corpos humanos, num planeta intermediário, em plena Kali Yuga. Por que é tão importante para a gente estudar esse capítulo aqui 16 da natureza divina e demoníaca? Assim, na Gita vai explicar para a gente que através da associação com Rajas e Tamas, a pessoa ela vai perdendo o discernimento sobre como agir e como não agir, sobre o que é verdade e o que é inverdade, ou seja, a pessoa já não sabe mais o que é o que, basicamente, né? Ela distorce tudo, ela considera dor como prazer, prazer como dor, e assim ela vai trocando todas as coisas. Então, na nossa lida diária com os seres humanos e com as manifestações muito citadas nesse capítulo, as religiosas, mas também na forma de lidar com os outros, tanto nas relações familiares, como trabalho, etc., se a gente não tem uma guia, Bhagavad Gita é uma guia para a entidade viva, né? Então, se a gente não tem uma guia do como agir, o que é divino e o que não é, pode ter certeza que se não fosse um conhecimento assim declarado, específico, é muito provável que as pessoas, que é o que acontece nesse mundo, né, através da associação com esses modos Rajas e Tamas, a pessoa passe a achar que aquilo que é demoníaco é divino. Então a gente poderia adorar e seguir mestres que estão imersos em qualidades demoníacas. Mas como é que a pessoa não vai perceber? Com o tempo percebe. Não, se não houver um conhecimento, se não houver luz, conhecimento, né, que é o fogo que acaba com a escuridão, se não houver isso, a pessoa acaba não percebendo, porque com a associação dos modos, perde-se o discernimento, perde-se a clareza, perde-se a visão. Então, assim, é de suma importância isso que Krishna está trazendo para Arjuna aqui. Também tem um aspecto pessoal do diálogo deles, que eu vou comentar depois, do porquê Krishna está trazendo isso para Arjuna, mas lembrando sempre que Krishna está falando com Arjuna, pessoalmente, como seu amigo e bem-querente querido, e também com toda a humanidade. Então, ele vai trazer aspectos bem ali entre eles, assim, e também vai trazer coisas gerais para a gente entender, para a gente ter esse discernimento, essa análise, né, sobre com o que podemos nos associar tanto internamente quanto externamente. Srila Prabhupada vai citar também depois, nesse significado, sobre a importância do Garbhadana Samskara. Então ele dedica um parágrafo inteiro aqui desse significado sobre a questão da preparação para ter filhos. Ou seja, mais de uma vez, Srila Prabhupada traz no significado desse capítulo a questão de que a natureza divina pode ser constituída a partir do ventre, de acordo com a consciência daqueles que geram o embrião. Então isso é como se fosse uma informação confidencial nesse mundo no qual nós estamos vivendo, que poucas pessoas acabam levando isso em consideração, no qual essa natureza, a associação com natureza divina é a mãe e o pai que propiciam desde o momento da concepção e depois durante todo o processo da gravidez. Né? E a Srila Prabhupada vai enfatizar isso aqui, e depois, quando ele está falando das naturezas demoníacas, ele vai estar falando que a criança, desde o ventre, absorve os aspectos demoníacos dos pais. Então, a coisa é muito profunda, a mudança é muito profunda, não é uma mudança superficial para a gente realmente trazer almas piedosas e divinas para esse mundo, né? Para que possam ajudar no desenvolvimento de uma consciência divina nesse mundo. Depois, Srila Prabhupada vai fazer uma outra observação muito importante nesse significado, que vai dar base para a análise dele dessas qualidades divinas, essas qualidades transcendentais. Ele vai falar sobre Varna Ashrama Dharma. Então, ele vai dizer que, assim, essas qualidades, independentemente do Varna, basicamente, elas vão se aplicar quando a pessoa desenvolver avanço espiritual. Mas, de acordo com o Ashram, tem algumas qualidades que se aplicam mais que outras, ou seja, tem qualidades que, dependendo do ashram, uma pessoa tem o dever de desenvolver mais que em outro ashram, ou que são mais focadas, né, para um determinado ashram. Então, Srila Prabhupada, é bem interessante esse significado, porque depois ele vai analisar cada uma das qualidades de acordo com Varna e Ashram, e poucas delas ele vai dizer que é para todos, assim, que serve para todos. É claro que todas servem, porém, a gente tem que entender que tem algumas que são mais focadas, eu vou explicar por quê, falando rapidamente sobre cada uma delas. Mas quem quiser entender mais profundamente sobre essas qualidades, tem esse livrinho aqui, que deve ter no Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga para vender também,
que é as 26 qualidades de um sábio, que vai estar falando justamente de cada uma dessas qualidades citadas nesse verso que a gente está lendo agora, né? Tanto é aquele 26 qualidades do devoto, que é baseado no Chaitanya Charitamrita, mas esse aqui é baseado nesse verso do capítulo 16. Então, assim, quais são, rapidamente, assim, das qualidades citadas aqui? A primeira é a Abhaya, destemor. Então, destemor, Srila Prabhupada vai focar especialmente nos sannyasis, tá? Não adianta, por exemplo, um grihasta querer ser destemido, ou seja, eu vou subir a montanha, vou deixar a minha mulher e filhos, e enfim... não se aplica muito bem. Ele falou que essa qualidade se aplica muito bem à ordem de vida retirada, os sannyasis. Ele fala, inclusive, que se uma pessoa não confia plenamente que Krishna vai lhe fornecer tudo o que ela necessita, ela não deveria nem tomar sannyasi. Então, essa confiança, ela traz destemor, né? E como vocês sabem, o nome de Srila Prabhupada, que o pai dele deu para ele é Abhay, né? Então, aquele que é destemido. Purificação da própria existência. Então, ele também traz isso bastante para os sannyasis e também para os grihastas, cultivo de conhecimento espiritual, aqui o Purva Swadhyaya, né? Que é bem focado para os brahmacharis, no qual a período brahmacharya é basicamente para cultivo do conhecimento espiritual, de estudo das escrituras, depois dana, caridade, no qual ele vai focar especialmente nos grihastas, né? Porque tanto o brahmachari, quanto o vanaprastha, quanto o sannyasa, eles não deveriam ter muito dinheiro, assim, né? Então, quem está trabalhando para ter dinheiro é o grihasta. Então, o grihasta é aquele que executa a ação de caridade para com os outros 3 ashrams. Depois vai falar sobre autocontrole, e ele vai focar bastante nos grihastas, na descrição do autocontrole. Claro, gente, que todos os ashrams têm que ter autocontrole, mas Prabhupada fala que é especialmente para os grihastas, porque os grihastas estão numa posição da qual é muito fácil estar confortável, porque a vida familiar ela é muito prazerosa, só que ela é uma prazerosa que pode acabar distraindo da vida espiritual. Então, Srila Prabhupada vai falar, não, ok, existe uma concessão para o gozo dos sentidos na vida de familiar, na vida de grihasta, mas mesmo assim você deve ter autocontrole mesmo dentro desse local. E é por isso que o Varnashrama é tão perfeito, porque essa preparação de autocontrole ela vai ser dada lá no celibato do Brahmacharya, né? Então, o Varnashrama ele faz muito sentido, se a gente pensar ele bem, né? E lembrando sempre que o Varnashrama ele existe a gente querendo ou não, né? Não é a aplicabilidade ou não dele, não é um fator essencial para a questão de existência ou não. Ele é um sistema divino, então ou a gente ignora e não quer saber sobre ele, acha que é inaplicável em Kali Yuga, inadaptável ou não tem como colocar ele, ou a gente simplesmente entende que ele está presente independentemente da gente querer ou não, e ele vai estar atuando e tendo essas reações dessa negligência em relação a isso. Depois o próximo é a execução de sacrifícios, que ele vai direcionar aos grihastas também. Vários são direcionados aos grihastas, e ele vai falar que, bom, aquele que tem Lakshmi, né, que pode executar sacrifícios mesmo, então acaba sendo grihasta. O estudo dos Vedas, focado também bastante nos brahmacharis. Tapas, austeridade, ele vai falar que é para todos os ashrams, mas principalmente para o ashram de sannyasi. Depois, simplicidade, ele vai falar que todos devem ser simples, né? Ou seja, simplicidade. Como que Srila Prabhupada resumiu simplicidade? A utilidade ao princípio, né? É uma coisa bem clássica assim, de Prabhupada que explicita muito a simplicidade dele. Ahimsa, não violência, e aqui ele vai falar que todos os ashrams devem ter essa postura de não violência, claro que excetuando-se aí a questão de Varna em relação aos kshatriyas, né? E veracidade, satyam, então a pessoa só pode estar situada em veracidade se ela está situada em sadhu, guru e shastra. Não tem como ela ser veraz se ela não está situada nesses princípios, porque hoje em dia se fala muito em verdade de forma muito superficial, né? Mas aqui os Vedas sempre vão trazer, Bhagavad Gita, Bhagavatam, vão trazer um aspecto de veracidade, de verdade muito profundo, né? Muito profundo mesmo. A Krodha, estar livre da ira, então a pessoa que consegue controlar o impulso da ira, que é uma associação. O que é a ira? A ira é o resultado da luxúria mais o modo da paixão. Então, luxúria mais modo da paixão, o resultado é ira. Então, a pessoa, isso para todos também, tiaga, renúncia,
Então a pessoa, normalmente isso a gente vai encontrar mais no Vanaprastha, que vai estar dando esse passo para a renúncia, e também o Sannyasa, né, que vai estar nessa posição da renúncia. E claro que todos devem ter uma dose de renúncia. Agora, por exemplo, o grihasta que tem filhos, esposa, vai renunciar assim no meio do seu período produtivo à vida familiar, vai deixar as pessoas na mão. Isso não é considerado dharma, né? Por isso que o dharma deve ser analisado de acordo com a situação da pessoa. Tranquilidade, a confiança no Supremo, né? Então isso deve ser aplicado a todos. Aversão a encontrar defeitos nos outros, então nesse caso, Srila Prabhupada vai falar, ele vai comentar nesse significado, que chamar um ladrão de ladrão não é ofensa em caso algum. Porém, quando não é uma situação assim, uma pessoa que ela é de fato inocente, esse tipo de calúnia, de blasfêmia, né, a gente deve evitar profundamente isso. E parece tão óbvio, às vezes, a gente falar isso, mas na realidade não é, porque o que a gente encontra na nossa sociedade é que não tem problema você falar, a língua ela é tão descontrolada, né, como a gente canta no Sarira Vidyajal, tanto em termos de alimentação e profundamente em termos de fala, porque a gente fala as coisas e acha que não tem consequência, né? As nossas ações não têm consequências, assim, a pessoa não mede consequências no modo da paixão das suas ações. Compaixão para com todas as entidades vivas, então isso para todas as varnas e ashrams. Estar livre da cobiça, então especialmente para quem está na ordem renunciada de vida, sannyasa, Srila Prabhupada vai falar, né? Cobiçar coisas, também o grihasta deve cuidar muito isso, porque é um período para entrar na cobiça muito forte, então ele deve ter muito cuidado com isso, porque ele vai estar entrando em contato com cobiçar prazer ou cobiçar dinheiro, né, com o trabalho. Gentileza, modéstia, Srila Prabhupada vai trazer esses dois itens como para todos os varnas, todos os ashrams, né? A pessoa ou a gentileza faz parte do autocontrole e a modéstia é simplesmente um sinal do quê? Essa modéstia, esse conhecimento, essa humildade, que é conhecimento verdadeiro, ela vai se manifestar na inteligência, né? A pessoa inteligente, ela consegue ser modesta, ela consegue ser humilde, verdadeiramente inteligente, né? Firme determinação, ou seja, o que Srila Prabhupada explica nesse significado sobre firme determinação? A pessoa não ser acometida pelos três modos de forma tão avassaladora, assim, nossa, uma coisa não deu certo, então a pessoa simplesmente desiste. Então, quando a gente tem uma meta estabelecida, quando a gente tem um propósito estabelecido na nossa vida, a gente tem que estabelecer o quão disposto a gente consegue ir atrás daquilo que a gente quer. Então essa firme determinação é eu conseguir atravessar os percalços, porque eles vão existir, mas uma hora vai dar certo. Vigor, então Srila Prabhupada aqui vai focar bastante nos kshatras, ou seja, ele falou assim, tá, esse vigor para um sannyasi vai se representar na forma de pregação, por exemplo, um brahmana vai se representar na forma de instrução espiritual, para um kshatriya vai se manifestar na forma de proteção a outras entidades vivas, mas ao mesmo tempo ele comenta os dois juntos, que um kshatriya deve ser vigoroso quando necessário e não utilizar a hamsa quando a ofensa é real. Ele tá bem adequado para a fala com a Arjuna aqui, né? Porque se a Arjuna fosse simplesmente adotar a Himsa nesse momento, na batalha de Kurukshetra, então ele ia ter cometido um processo adármico, né? Ele não ia ter cumprido com o seu dharma. Mas aí Srila Prabhupada vai colocar que depois mesmo tendo vigor, deve-se ter clemência, ou seja, a pessoa tem que ter inteligência e discernimento suficiente para ela saber quando que ela tem que agir com clemência, né? E não só com vigor. Tudo uma questão de equilíbrio, né? Meu mestre espiritual sempre fala que a Bhagavad Gita é um manual do equilíbrio. Fortaleza, né? Uma pessoa ser forte para lidar com as questões da vida. Sautyam, limpeza. Então aí Srila Prabhupada vai focar nesse significado, no aspecto de que a pessoa deve ser limpa tanto interna quanto externamente. Estar livre da inveja e da paixão pela honra. Então, a pessoa não deve, assim, almejar ser glorificada pelos outros, né? Estar livre da paixão pela honra e livre da inveja. Inveja, a gente já fala várias vezes sobre isso, mas ela está diretamente ligada à cobiça, à luxúria também. Então, aí Krishna fala que essas qualidades estão presentes nos homens piedosos dotados de natureza divina. Vamos para o verso 4. Verso 4. Orgulho. Damba, orgulho. Dharpa, arrogância. Abhimana, presunção.
Cha, Kroda, ira. Parusham, rispidez, Eva, deserto, Cha, Agyanam, ignorância, Cha, Abhidyatasya, daquele que nasce de Parta, ó filho de Prita, Sampadam, as qualidades Asurim da natureza demoníaca. Orgulho, arrogância, presunção, ira, rispidez e ignorância, estas qualidades pertencem àqueles cuja natureza é demoníaca, ó filho de Prita. Então, aqui Srila Prabhupada, é muito legal assim, os comentários de Srila Prabhupada em relação a este capítulo, porque ele vai trazer de forma bem objetiva e bem direta, assim, esta é o caminho para o inferno. Então, quem trilha a estrada destas qualidades citadas aqui está indo diretamente para o inferno, né? Elas são as qualidades demoníacas. Então, ele vai trazer, o primeiro ponto que ele vai trazer em relação ao orgulho, arrogância, presunção, ira, rispidez e ignorância é no aspecto religioso. Então, a gente vê assim no Bhagavatam também que tipo, as piores regiões infernais estão reservadas para os falsos religiosos. Isso também o Nishimhananda está fazendo uma série de teologia comparado lá no Clube do Dharma e ele falou que esse princípio é igual para o judaísmo. Eu achei bem interessante isso, né? Que para os judeus também o pior pecado que se pode existir é ser um pretenso ou um falso religioso, né? Que os piores locais estão destinados a essas pessoas. E aqui Srila Prabhupada traz isso bem enfático, assim, que as pessoas que querem fazer um espetáculo de religião, um espetáculo de espiritualidade, essas são as piores e elas vão manifestar essas qualidades, assim, muitas pessoas vão glorificá-las porque vão se confundir, principalmente nessa Kali Yuga, mas elas pensam que estão subindo e na realidade estão indo direto para o inferno. Deixa o Prabhupada coloca aqui. E que as pessoas que mais fazem isso são os falsos religiosos e os cientistas que pensam que estão avançando no estudo da matéria, mas na realidade estão só se enredando cada vez mais nela. Então é bem interessante esses versos que vão falar dessas questões de orgulho, arrogância, presunção, ira e rispidez, porque daí a gente pode observar. Esse é um capítulo que eu realmente acredito que ele é para ser lido de forma meditativa, depois consigo mesmo. Porque pra gente são muitos itens de qualidades divinas e muitos itens de qualidades demoníacas. Então, para a gente ir observando na gente mesmo, é bem interessante que a gente faça com cautela, porque esses anartas que estão dentro da gente, que manifestam essas qualidades dessa forma, eles vão no modo automático muito intenso, a gente acaba nem percebendo às vezes. Para a gente perceber, a gente precisa estar realmente imerso e cultivando o Sattva-guna para ir percebendo esses impulsos. Verso 5. As qualidades transcendentais conduzem à libertação, ao passo que as qualidades demoníacas levam ao cativeiro. Não te preocupes, ó filho de Pando, pois nasceste com as qualidades divinas. Então, aqui, Krishna vai trazer os resultados respectivos de cada uma dessas qualidades. E eu achei bem interessante que Srila Prabhupada vai comentar no significado que ele está estimulando a Arjuna, né? Em que sentido que ele está estimulando a Arjuna? Porque a Arjuna vai trazer lá no capítulo 1 e 2 lá da Bhagavad Gita que se a gente cometer essas atrocidades, nós vamos direto para o inferno, o que será de nós, né? Ganhar lucros, espólios de guerra em cima do cadáver de tantas mulheres, essas mulheres ficarão perdidas e tudo mais, ele vai falar sobre isso, e ele está se colocando como alguém que está ferindo o Dharma. Ele está colocando alguém como que lutando estaria indo contra o Dharma. E aí Krishna está trazendo esse alento aqui para ele, não só está consolando, como está clareando ele, mas como também está estimulando a Arjuna a lutar. Ele está dizendo, né? Fique tranquilo, ó filho de Pando, o seu impulso a lutar, a estar aqui, é de acordo com o Dharma, porque você nasceu com essas qualidades divinas, ou seja, você tem uma natureza divina, você tem um propósito divino a cumprir aqui nesse momento. Então aí tem um aspecto pessoal do diálogo entre eles, né? Que para um kshatriya, lutar não é demoníaco, né? Mas faltar com o Dharma para um kshatriya, sim, isso seria demoníaco. E dessa forma todos vão acabar seguindo, como a gente sabe, impreterivelmente a sua natureza, né? E seguir a sua natureza é sempre um processo dhármico. E até, eu acho que era Chandramukha Swami que estava falando na live de hoje de manhã, que sempre que a gente não segue o nosso Dharma e não segue a nossa natureza, a gente está cometendo violência contra nós mesmos. Verso 6. Ó filho de Prita, neste mundo há duas espécies de criaturas. Uma é chamada divina e a outra demoníaca.
Já me detive a explicar-te as qualidades divinas. Agora ouve enquanto falo sobre as características demoníacas. Eu achei esse ponto bem interessante desse verso aqui, porque Srila Prabhupada vai explicar exatamente o que é Sura e o que é Asura. Isso é bem importante para a gente entender. E como eu disse para vocês lá no início, Krishna o capítulo todo basicamente vai estar falando sobre a natureza demoníaca. Só no início que ele vai discorrer, né, bem sobre as qualidades divinas, mas como ele já falou nos outros capítulos sobre, a maior parte do capítulo é sobre a natureza demoníaca. E aí eu vou ler um trechinho do significado, porque eu achei bem importante, que é para trazer essa ideia do que é ser assúrico e o que é ser súrico, né? Então aqui tem um ponto de discernimento bem claro. Srila Prabhupada vai dizer assim: devem-se executar deveres com base na escritura autorizada. Esta mentalidade chama-se divina. Quem não segue os princípios reguladores estabelecidos nas escrituras e age conforme os seus caprichos é chamado demoníaco ou assúrico. O único critério é a obediência aos princípios reguladores que constam nas escrituras. O único critério de diferenciação entre divino e demoníaco, piedoso e impiedoso. Menciona-se na literatura védica que tanto os semideuses quanto os demônios nascem do Prajapati, sendo a única diferença que uma classe obedece aos preceitos védicos e a outra não. São princípios reguladores, né? Vida regulada, vida espiritual, vida divina. Verso 7. Aqueles que são demoníacos não sabem o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Neles não se encontra limpeza, comportamento adequado, tampouco verdade. Então, aqui vai estar falando novamente, né, de um aspecto, foi falado que a limpeza se encontra nos seres divinos e nos seres demoníacos não se encontra limpeza. Que tipo de limpeza que a gente está falando aqui? Ambas, para não ficar só num lado da coisa, né? Não é só, é tanto a limpeza externa quanto a limpeza interna. A limpeza interna a gente executa com o cantar dos santos nomes de Deus. É assim que a gente se limpa internamente de acordo com a Bhagavad Gita e com o Srimad Bhagavatam. E como é que a gente vai se limpar externamente? Com processos de limpeza assim, de qualquer ser humano, né? Tomar banho todo dia, limpar os dentes, tudo mais. Esses aspectos relacionados ao corpo, eles influenciam nas ações e na associação que a gente tem com os gunas. Então, esses dois aspectos de limpeza, eles caracterizam também com que gunas que a gente vai se associar e com que qualidades que a gente vai desenvolver. Por isso que é importante prestar atenção nisso. Em relação ao comportamento adequado, o Srila Prabhupada vai pegar um ponto bem específico. Ele vai focar em como a sociedade atual lida com as mulheres. Então, quem quiser ler depois, polemizar esta parte, fiquem à vontade. Até podemos conversar mais depois no WhatsApp, qualquer coisa, quem quiser. Quem lê este significado ficar com alguma dúvida, podemos conversar, mas em questão de comportamento adequado tem várias nuances, né? A gente saber se portar de acordo com o tempo, local e circunstância, porém, existe um limite de flexibilidade nessa questão de adequado, porque nós temos que ser íntegros e sem duplicidade, o que significa que os princípios espirituais do meu mestre espiritual e do conhecimento pelo qual eu carrego, eu tenho que manifestá-los e estar com eles presente aonde quer que eu vá. Não é porque eu estou num determinado local, com determinadas pessoas, que eu vou abrir mão das coisas que eu acredito, né? Então aí a pessoa tem que saber se adequar, né? Tem que saber lidar com a situação. E comportamento adequado, Srila Prabhupada vai focar na relação da sociedade com a mulher. Em que sentido? Então, Srila Prabhupada vai colocar aqui que numa sociedade demoníaca, as mulheres são tratadas como seres assim que ficam jogados e que se viram por elas mesmas, assim. Mas existem muitos aspectos delicados aí que algumas pessoas podem achar que Srila Prabhupada está sendo machista ou qualquer coisa assim. Porém, a gente tem que entender que existe também existe dessa perspectiva uma valorização da mulher, de entender que a mulher é um ser
que dá vida, é um ser que ele integra um conjunto de virtudes na sociedade, que agrega um conjunto de virtudes na sociedade. Então, simplesmente a mulher ser negligenciada para ela fazer o que ela quiser, ou o homem também para fazer o que quiser, essas pessoas serem negligenciadas, isso com certeza corrompe o corpo social e corrompe a ideia de família, de certa forma. E eu não estou falando aqui de uma forma conservadora, chata, mas através de como que podemos constituir uma sociedade que está visando princípios divinos e não uma moralidade vazia, né? E também não uma espiritualidade sem princípios e regulações, que isso não existe nos Vedas, né? Quem quer isso assim, não existe isso nos Vedas. Então, uma relação de proteger as mulheres. E como que as mulheres são protegidas? Eu já citei algumas vezes, mas vou citar de novo. A Kamalakshi Rupini fez um vídeo só sobre isso, sobre o que é proteção, né, em relação às mulheres nos Vedas. E, resumidamente, a gente encontra proteção como afeto, atenção, amorosidade, né? Então, isso é um conceito muito diferente de posse, né? Proteção como afeto, como atenção, como amorosidade, como cuidado. Todos esses aspectos protegem um ser humano, né? A amorosidade protege o ser. Então, pessoas que estão relacionando-se entre si, serem amorosas, elas estão protegendo umas às outras. Então, para a gente refletir um pouco sobre isso, comportamento adequado, né? No aspecto divino. Outro ponto que ele traz aqui é Satyam, verdade. Não se encontra verdade nessas pessoas, né? Porque uma pessoa que está simplesmente agindo de acordo com os seus desejos egoístas, a gente não pode pensar que ela está situada em pilares de veracidade, né? E veracidade dentro daquele aspecto profundo de verdades ontológicas também, né? Não só na verdade aqui da fala, mas as verdades que compõem e constituem o alicerce do universo inteiro, né? As tátuas. Verso 8. Eles dizem que este mundo é irreal, sem nenhum fundamento e sem Deus no controle. Dizem que é produzido do desejo sexual e que não tem outra causa senão a luxúria. Então, aqui Krishna está trazendo o aspecto teológico assúrico, assim, né? Ou a ausência de aspecto teológico assúrico. E isso vai ser mais destrinchado no capítulo 17, nas divisões da fé, no qual Krishna vai explicar para Arjuna como que se acredita em Deus, na alma e a relação metafísica de acordo com os gunas, né? Então, no próximo capítulo isso vai ser destrinchado um pouco mais, mas Srila Prabhupada vai colocar uns pontos interessantes nesse significado. Ou seja, a natureza demoníaca, ela não considera a existência de alma, ela não considera a existência de Deus, não existe causa para esse mundo e também tampouco existe propósito. Ela não tem um relacionamento com as leis, né? As leis que compõem o universo material, que é karma, reencarnação, vida após a morte, mas Srila Prabhupada traz uma contradição de acreditar nessa forma de existência, né? Ou seja, a matéria vem da matéria e depois tudo acaba, basicamente isso. E a gente encontra muito isso por aí, e argumentos e muita coisa em relação a isso. A contradição que Srila Prabhupada encontra aqui é que tudo bem, vocês vão dizer que esse mundo é simplesmente um lapso de existência proveniente da matéria, sem alma, sem regulação, que tudo isso é invenção do homem, e que é um sonho, assim, na realidade nada existe, ou que você não interessa pensar sobre, mas, ao mesmo tempo que vocês entendem que é só um sonho, que é só um lapso, ou qualquer coisa assim, vocês afundam e mergulham mais ainda no gozo dos sentidos e vivem essa realidade como total e não querem nem pensar no término dela. Então, isso é sanidade, assim, isso é lidar com a realidade mesmo, ignorar a morte, ficar só focado no gozo momentâneo dos sentidos, assim, ignorar que essa realidade vai acabar, lidar com ela como eterna, né? Será que isso é são? Então, Srila Prabhupada traz essa contradição, assim, no significado. Verso 9. Seguindo estas conclusões, os demoníacos, sem saber o que fazer e sem nenhuma inteligência, ocupam-se em atividades prejudiciais e hediondas que só servem para destruir o mundo. Então, sem saber o que fazer, porque já não tem um direcionamento filosófico e teológico, sem nenhuma inteligência, eles vão acabar destruindo o mundo com as suas ações, né? E isso aqui a gente pode observar, a gente olha para o mundo à nossa volta e a gente observa esses aspectos presentes.
a gente vê como as indústrias se desenvolvem, a gente vê a indústria farmacêutica, a gente vê a indústria de armas, aí a gente vê até como uma fábrica de produção, sei lá, de água numa garrafinha que faz isso, que faz aquilo, tudo visando o lucro pessoal e visando o gozo dos sentidos daquela pessoa que está lá em cima. Então, a gente está numa era na qual esses princípios demoníacos, assim, eles estão penetrando em tudo. A Kali Yuga é basicamente isso, é quando essas qualidades demoníacas, elas adentram em todos os seres, em todas as instituições da sociedade. Né? Isso fica muito evidente, a gente vê no funcionamento desse mundo, né? O exemplo da indústria farmacêutica é muito forte, assim, a gente vê uma indústria que foi criada para curar as pessoas, mas que cultiva o adoecimento simultâneo, então tudo é muito contraditório nesse sentido. E às vezes as pessoas nem sabem que elas estão fazendo errado, elas já perderam o discernimento em relação a isso. Verso 10. Refugiando-se nos desejos hedonistas, insaciáveis, e absortos na presunção própria do orgulho e do falso prestígio, os demoníacos, assim iludidos, estão sempre comprometidos com o trabalho sujo, atraídos pelo impermanente. Então, aqui a gente está analisando como é que é a mente de uma pessoa demoníaca. E o que é legal a gente fazer quando a gente está escutando isso? Não existe um ser com chifrinho lá, até tem uns demônios bem feios, a gente vê aí, né, nos passatempos de Krishna e tudo mais, mas, entender essa natureza caricata, ela existem os seres assúricos, mas nesse contexto de Kali Yuga que a gente está, é importante a gente observar que essa rede de desejos hedonistas, insaciáveis, isso tudo está acessível a gente mesmo. Se a gente quiser, se a gente negligenciar o conhecimento, a prática espiritual, as qualidades divinas e tudo isso, isso vai adentrar na gente, né? Isso pode tomar conta da gente, né? Então, absortos na presunção do orgulho e do falso prestígio. Imagina, a gente está numa situação de perigo, a gente está numa situação de necessitar de ajuda. Ajuda de quem? Dos Tattvadarshins, né? Aqueles que são videntes da verdade. Nós precisamos da ajuda dessas grandes almas para que a gente possa enxergar a realidade. Porque, imagina, nós somos almas espirituais, estamos dentro, imersos num oceano material, totalmente atados por gunas e karmas, e ainda assim, numa rede de desejos insaciáveis, e ainda assim temos presunção e orgulho de estar nessa posição. É como o rei da lama, assim, ou o rei um porquinho que se acha o rei, assim, jogado no excremento, qualquer coisa assim. É uma posição que não é digna. Quanto mais avançada uma pessoa o que significa humildade, né? A pessoa ela é muito avançada e ainda assim ela se considera caída, ela se considera baixa, ela se considera necessitada da ajuda de Deus, dos devotos puros, das almas puras e das escrituras, dos princípios regulatórios. Isso é uma pessoa avançada, né? Agora, a situação oposta, na qual a pessoa está numa situação totalmente necessitada de ajuda, desesperadora, né? A alma condicionada aqui, totalmente imersa numa rede de desejos, ela não sabe para onde ela vai, ela não sabe de onde ela veio, e ainda assim ela fica orgulhosa dessa posição, e a gente vê isso em diversos níveis nesse mundo. Então a gente vê pessoas poderosas, assim, que estão extremamente identificadas com a aristocracia, com riqueza e com gozo dos sentidos, que se sentem muito grandiosas, mas a gente também vê na nossa prática espiritual, na gente, do nosso lado, constantemente esse apego aos frutos dos nossos êxitos. Então a gente tem que cuidar muito para os praticantes espiritualistas para que a gente não entre nessa de ficar orgulhoso por pequenos êxitos, assim, que na realidade nem vem da gente, né? Vem do Guru e de Krishna, da misericórdia dos devotos. Porque esses deslizes internos que acontecem, né? Todo mundo sabe que acontecem em si, a pessoa se identifica com o fruto da sua ação, por mais espiritualizada que seja, ela está se associando dentro da prática de Bhakti, ela vai estar se associando com Rajas e Tamas, né? Ela vai estar se achando a causa do êxito espiritual dela, e aí ela já está se associando com esse tipo de qualidade aqui, né? Vai começar a se tornar uma pessoa orgulhosa, um espiritualista orgulhoso, uma pessoa que se sente numa posição tão segura que já não precisa mais orar por tanta ajuda de Krishna, enfim. É fácil a gente estar associado com essas coisas em níveis menores. E não tem limite para o avanço de Bhakti, né? Rupa Goswami fala, não tem limites para você avançar em Bhakti. Não tem um ponto que você chegou que você diz assim, agora eu estou seguro
tô de boas, eu não preciso mais fazer um trabalho interno de avanço. Não existe isso. A gente vê que os devotos puros, eles estão sempre dando tudo de si, porque eles sabem que não existe limite para esse avanço, não existe limite sobre o que fazer para Krishna, para purificar, né? Para poder voltar à nossa consciência original. Verso 11 e 12. Só para comentar, eu tô vendo que a minha bateria tá ficando bem fraca e daqui a pouco eu vou ter que colocar para carregar. Ver se vai dar tempo de abordar tudo antes que ela acabe. Nesse significado do verso 10, Srila Prabhupada vai colocar sobre Asuchi Vrata, ou seja, votos impuros. E aí Srila Prabhupada coloca como vinho, sexo, relação sexual oposta ilícita, jogatina e consumo de carne, né? E aí essas pessoas ficam imersas nesses asuti vratas, que são votos pelas quais elas entregam a vida delas, entregam a alma delas a esse tipo de prática, e o mundo lhes presta homenagem dentro dessa ilusão, e elas se consideram avançadas, muito avançadas, mas na realidade elas estão indo para as regiões mais baixas da existência material. Por isso que Srila Prabhupada coloca no significado desse verso. Verso 11 e 12. A Brahmati colocou um comentário aqui. Hiranyakashipu era lindo, loiro, nórdico. Quem vê cara não vê coração. Não só Hiranyakashipu. Hiranyaksha também era loiro, forte. Ele é descrito no início do canto 3 do Bhagavatam, né? E assim, antes dele encontrar com Varahadeva e tudo mais, ele é descrito como super bonitão, assim, poderoso. Não era um cara feio, bigodudo, todo. Não, era um cara bonito, forte, muito rico, assim. E é bem isso, né? Existe toda uma identificação com isso, a gente vê isso presente o tempo todo. Gente, eu vou fazer uma coisa aqui urgente, que a minha bateria tá acabando. Então, vocês me deem um segundinho, que eu vou colocar para carregar e vou ajeitar um local ali para mim sentar, tá? Me desculpem, só um segundo. Então, continuando, lendo o verso 11 e 12. Eles acreditam que satisfazer os sentidos é a necessidade primordial da civilização humana. Com isto, até o fim da vida, sua ansiedade é imensurável. Presos a uma rede de centenas de milhares de desejos e absortos na luxúria e na ira, recorrem a meios ilegais para obter o dinheiro que investirão no gozo dos sentidos. Então, o que acontece? A pessoa, a Srila Prabhupada vai colocar aqui bem a descrição da rede do gozo dos sentidos. A pessoa ela fica tão imersa no prazer sensorial, ela acredita, ela pensa que não existe uma meta para a vida. Olha só a contradição. Ela pensa que não existe uma meta na vida dela, na existência, mas na realidade a meta dela é o gozo dos sentidos. Então essa questão da meta, do propósito de existência, ele existe inerentemente. Todo mundo tem um foco em alguma coisa, porque ele estar concentrado em algo, objetivar algo, é da própria natureza humana. Então é aquela coisa, ou a gente vai estar servindo a energia ilusória do Senhor, ou a gente vai estar servindo ao Senhor Supremo, né? Então a entidade vive nessa condição demoníaca, ela vai acabar pensando que ela não tem uma meta, que não existe um propósito na vida, que ela pode desfrutar, mas todos os esforços dela estão direcionados para o gozo dos sentidos. Então ela tem uma meta, só que ela não consegue perceber filosoficamente isso, né? Que a meta dela é desfrutar dos sentidos, né? E sem inteligência, sem conhecimento, ela não consegue nem entender o que são os sentidos, né? Como é que é a impermanência e para onde ela está sendo levada e arrastada. E como, agora eu vou trazer um parêntese em relação a isso, que como essa entidade viva está sendo arrastada para regiões infernais por causa do gozo dos sentidos, e ela já perdeu o seu discernimento e clareza, essa importância imensa dos movimentos espirituais e dessas grandes almas que vêm do mundo espiritual para cá, para trazer esse material todo, explicar para a gente tudo isso, porque sozinha, dificilmente essa entidade viva vai conseguir sair dali, e mesmo em aspecto de misericórdia de Krishna, Srila Prabhupada vai falar nos significados,
até Krishna, ele tem uma limitação do que dá de misericórdia para essas entidades vivas. O que ele vai dar de misericórdia? Srila Prabhupada cita duas misericórdias que Krishna pode dar para a entidade viva nessa condição. Digamos que ela tem a sorte de virar um demôniozão muito poderoso, assim, tipo Hiranyakashipu e Kamsa, etc. Aí tem a chance dela ser morta por Krishna, né? Krishna vem e mata ela, faz parte de um passatempo de Krishna. O outro aspecto, ela recebeu um corpo demoníaco. Ela, por exemplo, está na forma humana, cultiva essas qualidades e vai para um corpo de Asura. Ou ela acaba recebendo um corpo de verme, ou um corpo de animal, no caso no qual ela pode agir sem sofrer tanto pelos seus atos assim, né? E lembrando que esses aspectos demoníacos, elas são inferiores aos animais, elas são inferiores a vermes, porque um verme não faz tanto mal para uma pessoa quanto essas qualidades demoníacas expressas na sociedade, né? Então é muito inferior. E não é digno do corpo humano, no fim das contas, Krishna dá a misericórdia de tirar o corpo humano dela. Então são esses dois aspectos. A misericórdia espiritual mesmo, gente, vai entrar através dos devotos, das almas que estão purificadas e que trazem esse conhecimento. Então, verso 11 e 12. Ser enganado pelos sentidos, acredita que não existe lei do karma, não existe reencarnação, não existe testemunha interna, ou seja, não tem ninguém computando as minhas ações, não tem ninguém registrando o que eu estou fazendo, né? Porque não existe Deus, então não existe Paramatma, não existe onisciência, não existe onipotência. Então tudo é relativo. Não tem fé em nada, na realidade, aí Srila Prabhupada traz a contradição, tem fé em si mesmo e nos sentidos, no prazer dos sentidos, porque não tem como a gente acabar não acreditando em nada, né? Então a gente pode acabar acreditando em algo que nos eleva ou em algo que nos destrói. E é completamente ludibriado, enganado pelos sentidos. Essa pessoa se perde completamente. Então vamos ler o verso 13 ao 15. O ser demoníaco pensa: tanta riqueza eu tenho hoje e vou ganhar mais conforme os meus planos. Tenho tanto agora e isto aumentará mais e mais no futuro. Matei este meu inimigo e meus outros inimigos também serão mortos. Eu sou o Senhor de tudo. Eu sou o desfrutador. Sou perfeito, poderoso e feliz. Sou o homem mais rico, rodeado por parentes aristocráticos. Não há ninguém tão poderoso e feliz como eu. Executarei sacrifícios, farei alguma caridade e com isso ficarei contente. Desta maneira, eles são iludidos pela ignorância. É uma mentalidade caricata, mas ela é real em diversos níveis, né? Aqui está o extremo, assim, mas de certa forma, se a gente analisar internamente, a gente vai ver que isso existe em certos níveis dentro da gente, né? Verso 16. Assim, perplexos diante de tantas ansiedades e presos numa rede de ilusões, eles se apegam demasiadamente ao gozo dos sentidos e caem no inferno. Aí Srila Prabhupada vai colocar nesse significado aqui que existe um desejo infinito por dinheiro, assim, insaciável, incontrolável, ou seja, nunca vai ser suficiente. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu era a favor da renda máxima, né? A gente falava muito disso no colégio, na faculdade, tem renda mínima e tinha que ter renda máxima, porque o que uma pessoa vai fazer com tanto dinheiro, né? E é insaciável, ela vai querer continuar tendo mais. Agora com o Bhagavad Gita a gente entende muito melhor, assim, que não tem um limite para esse tipo de desejo sensorial. Porque o que acontece? A inveja é uma coisa tão fora da nossa compreensão, no sentido de que não existe um limite, porque a pessoa quer se tornar... É bem o processo de Hiranyakashipu, Hiranyaksha. No fim das contas, a pessoa vai ir tão longe, tão longe, tão longe, que ela vai querer virar Indra, que ela vai querer virar Krishna, que ela vai querer virar Deus, assim, simplesmente. Então não existe um limite para o desejo de poder quando existe o descontrole presente, né? Percepção totalmente sensorial, imerso o que você vê, você acredita, é só um mundo físico que é palpável, né? E os seus desejos. A visão é totalmente pautada por isso. Não existe essa visão filosófica que os Shastras pedem pra gente, ou esse Jnana Chakshu, esse olhar assim do conhecimento, ou enxergar com os olhos das escrituras, e que ele acredita, aqui é um ponto bem delicado, porque a nossa sociedade cultiva muito essa filosofia, e ela tem que ser entendida com equilíbrio, a questão do mérito pessoal. Aqui Srila Prabhupada vai descrever fortemente no significado deste verso que as pessoas que acreditam que o esforço pessoal está acima da lei do karma, elas são de natureza demoníaca, elas estão imersas em mentalidade demoníaca.
Porque o que acontece? O Sri Upanishad vai falar isso pra gente também, né? Sobre a gente se contentar com a nossa cota, que a gente já tem destinado pra gente tanto tempo de vida e etc. Isso não significa resignação, negligência ou apatia em relação à nossa própria vida, mas isso nos coloca num local de conhecimento e desapego muito saudáveis, no qual a gente sabe até onde dá para ir e quando é um esforço materialista e insensato que está prejudicando a nossa consciência espiritual. Então existe um limite, né? Então aqui karma está acima do esforço pessoal, apesar de que existe uma parcela muito forte de esforço pessoal presente nas coisas. Mas contar somente com o esforço pessoal é totalmente demoníaco, de acordo com a Bhagavad Gita. Ele se considera a causa dos seus ganhos, ou seja, mesmo na hora de executar um sacrifício, vai ser dito aqui, né, que é nesse verso aqui já? É no próximo, eu já me adiantei. Mas vai falar sobre o falso sacrifício, sacrifícios apenas de nome. Então essa pessoa, ela vai executar sacrifícios e ela, como ela não acredita em Deus de fato, ela só está objetivando o resultado, ela fica orgulhosa por estar executando uma prática espiritual, isso num contexto ainda onde essas personalidades demoníacas executavam sacrifícios, né? Porque o que a gente vê hoje em dia é que nem existe conceito de águia presente na nossa sociedade. Mas serve para também religiosos espiritualistas, né? Porque com esse conhecimento védico se alastrando todo, essas coisas vão acabar incorporando, vão se tornar cotidianas e culturais na sociedade. Então, trazer o limite, né? Qual é a consciência correta a se executar isso. E outro aspecto que Srila Prabhupada vai citar é a questão dos inimigos. Porque uma pessoa que quer desfrutar muito e que quer ter muito, ela vai precisar combater as pessoas que também querem desfrutar muito e ganhar muito. Porque os recursos do mundo material são limitados, então ela vai começar a ter o quê? Muitos inimigos. E aí é interessante uma relação entre quanto mais inimigos internos uma pessoa tem, mais externos ela acaba tendo. Então, essa coisa do tipo assim, eu sou muito especial, sou muito espiritualizado, muito conectado e todo mundo me odeia porque eu brilho muito, que se vê muitas vezes nos meios espiritualistas, isso não é, de acordo com as escrituras, isso não é real. Tipo, o Yudhishthira Maharaj, ele é glorificado por ser Adhyata Shatru, ou seja, aquele que não possui inimigos. E o sentido duplo disso é que ele não possui inimigos internos, por isso ele acaba não tendo inimigos externos, apesar de que Duryodhana considerava ele seu inimigo, mas ele não considerava Duryodhana seu inimigo. Então era toda uma relação interna, né, que se manifesta no externo também. E depois tem um trechinho que eu vou ler. Tô passando muito do tempo, o Chaitanya vai me cortar aqui daqui a pouco. Mas já tá terminando, gente. Falta 5 versos só. 6 versos. No finalzinho desse significado, Srila Prabhupada vai trazer um aspecto sobre o pregador demoníaco. E eu acho que vale muito a pena a gente ler, porque a gente está num contexto social, tanto em termos de país quanto em termos de era, que é muito presente isso. Então, tanto para quem quer compartilhar conhecimento espiritual, para analisar em si, quanto para observar onde eu posso achar que ali tem veracidade, ali é real e ali não é. Então, Srila Prabhupada diz assim: um pregador demoníaco diz aos seus seguidores: por que vocês procuram Deus em outra parte? Todos vocês são Deus. Poderão fazer tudo o que quiserem. Não acreditem em Deus separado. Dispensem Deus. Deus está morto. E aí ele fala que estas são as pregações de uma pessoa demoníaca. Cada pergunta dessas tem uma nuance filosófica, né? Desde dizer que Deus está presente em todo mundo. Beleza, obrigada. Então tenho mais uns minutinhos. E verso 18. Confundidos pelo falso ego, força, orgulho, luxúria e ira, os demônios passam a invejar a suprema personalidade de Deus que está em seus próprios corpos e nos corpos dos outros, e blasfemam contra a religião verdadeira. Então, aqui um comportamento muito clássico que Krishna vai estar trazendo, né? Essa ira, a Krodha em relação a Sanatana Dharma, em relação a realmente a real purificação, porque isso ameaça a condição desses anartas, né? Ameaça essa condição demoníaca, e que ele tem muita inveja da suprema personalidade de Deus que está no seu próprio corpo e no corpo dos outros. Então, tudo parte desse ponto aqui, esse ponto da inveja de Krishna, é realmente um ponto filosófico que é muito trazido e muito, muito presente.
quando a gente vê no passatempo de Hiranyakashipu e de Prahlada Maharaj, a gente vê que Prahlada Maharaj está falando, antes de Hiranyakashipu quebrar o pilar da Assembleia, de Shinradeva aparecer, Prahlada Maharaj está dizendo para ele, bem isso aqui, assim, está dizendo, você está com raiva, você está lutando contra uma personalidade suprema que está dentro de você mesmo. Ele reside dentro de você. O que quer dizer com isso? Não tem questão de competição. Não existe competir com Deus, não existe competir com Vishnu. Né? Ele não está na classificação de igualdade das jivas. Né? Ele não é uma jiva, ele é um ser em outra classificação, ele é uma classificação única, Vishnu Tattva. É a suprema personalidade de Deus. Então, competir com essa opulência, competir com esse poder é totalmente insensato. E a gente acaba fazendo isso de forma diminuta quando a gente pega Krishna, ele pode outorgar opulências para quem ele quiser, de acordo com karma, etc. Algumas opulências vão ser espirituais, né, e outras opulências vão ser materiais. Então, muitas vezes a pessoa sente inveja da beleza de outro, sente inveja da riqueza de outro, sente inveja da virtude de outro. Mas essa inveja pequenininha, inofensiva, ela também é um reflexo. Imagina como é que a gente vai estar no mundo espiritual se a gente tem inveja de uma opulênciazinha diminuta no mundo material. Imagina a imensidão de opulência das jivas e de Krishna no mundo espiritual. Como que uma alma que tem inveja estaria no mundo espiritual? Impossível, né? Verso 19. Aqueles que são invejosos e maliciosos, os mais baixos entre os homens, eu perpetuamente os arrojo no oceano da existência material, onde assumirão várias espécies de vida demoníaca. Aqui Srila Prabhupada vai explicar sobre a questão das misericórdias de Krishna, né, dos dois tipos de misericórdia que Krishna pode dar para uma pessoa, para um estado de existência demoníaca, que eu já falei com vocês. Verso 20. Submetendo-se a repetidos nascimentos entre as espécies de vida demoníaca, ó filho de Kunti, tais pessoas jamais conseguem aproximar-se de mim. Aos poucos, elas afundam-se na mais abominável condição de existência. Verso 21, que é bem interessante. Então, ele descreveu todas essas qualidades, as características, qual o resultado, para onde que vai, enfim, como que a relação dessas entidades com Krishna jamais conseguem se aproximar de mim, ou seja, fica totalmente distante da verdade, assim. E aqui ele vai trazer lá o início. Há 3 portões que conduzem a este inferno: a luxúria, a ira e a cobiça. Toda pessoa sã deve afastar-se desses desvarios, pois eles conduzem à degradação da alma. Então aqui Krishna volta lá para o início e ele vai dizer, olha, são 3 itens que dão início a todo esse processo que eu te descrevi agora. E Srila Prabhupada vai comentar no significado que aqui é a semente. Esses 3 itens são as sementes para a pessoa chegar na mais abominável condição de existência, que é a luxúria, a ira e a cobiça. Então, é bem interessante que esses 3 itens façam parte de um certo tipo de estudo, de análise assim, na nossa prática espiritual, para a gente entender, tanto filosoficamente, né, através dos Shastras, como que eles se manifestam, e depois de ter estudado o Shastra, como que eu percebo eles em mim e na minha vida, porque para uma pessoa, ele vai pegar mais forte num ponto, para outra pessoa, a luxúria vai pegar mais forte em outro ponto. E a gente tem que ter um mínimo de autoconhecimento e relação consigo mesmo para a gente poder entender quais são os nossos pontos fortes, aonde que a luxúria não nos afeta tanto, aonde que a ira não nos afeta tanto e aonde que ela nos afeta, né? Porque é muito importante para a gente ter essa atenção, para a gente ter essa prevenção. Verso 22. A pessoa que escapou a estes 3 portões do inferno, ó filho de Kunti, executa atos que conduzem à autorrealização e aos poucos atinge o destino supremo. Então a pessoa que evitar esses 3, Krodha, Lobha e Kama, né, a ira, a luxúria, a cobiça, ela vai acabar entrando nos princípios da autorrealização, ou seja, essa neutralidade que a gente imagina, ela pouco existe. Então se a gente evitar esses 3 portões que conduzem ao inferno, né, ela acaba tendo atitudes que vão conduzir à autorrealização e ao autoconhecimento invariavelmente. E entrando nesse caminho, né, não tem mais volta, ela vai atingir o destino supremo. Verso 23.
Aquele que põe de lado os preceitos das Escrituras e age conforme os próprios caprichos não alcança a perfeição, nem a felicidade e nem o destino supremo. Verso 24. É através das normas dadas nas Escrituras que se deve, portanto, entender o que é dever e o que não é. Conhecendo tais regras e regulações, todos devem agir de modo a elevarem-se gradualmente. Srila Prabhupada Ki Jai, Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. O significado do verso 24, eu faço uma sugestão de que leiam ele para quem tem interesse no tema, porque todo esse capítulo, ele tem todo um gancho do início ao fim, que vai se pautar na ideia das pessoas que seguem os princípios escriturais e que não seguem, né? E aqui Srila Prabhupada vai enfatizar bastante sobre seguir os princípios escriturais, seguindo as instruções de um mestre espiritual que realizou esses princípios escriturais, porque seguiu um mestre espiritual que realizou esses princípios escriturais, e assim por diante, né? Sucessão discipular. Então, era isso, gente, que eu queria trazer sobre esse capítulo 16, as naturezas divinas e demoníacas, a proposta dessa constante observação interna e externa, né? Da não negligência, o equilíbrio, né? Da não negligência desses aspectos e também de harmonização entre Kala Desha Patra, né? Tempo, local e circunstância. E sobre a gente dar uma atenção bem específica para essa lupa que é dada na diferenciação entre Sura e Asura, sobre seguir os princípios das Escrituras, ou seja, as Escrituras são os nossos guias, e então a gente cultivar o estudo das Escrituras, falar sobre as Escrituras, de acordo com os comentários e dos acharyas, escutar as Escrituras de pessoas que entenderam e vivem elas, né? Elas são o guia, assim, que pode ajudar a humanidade a melhorar um pouquinho, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês sobre o capítulo 16, eu espero que tenha sido útil para vocês. Desculpa ter me estendido tanto, eu nem vou olhar se tem perguntas, porque eu já vi que não tem, pelo que eu olhei aqui rapidamente. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Espero que vocês tenham mergulhado um pouquinho mais nesse capítulo 16 e que tenham compreendido outros pontos em relação a ele ou reforçado pontos que vocês já tenham estudado antes. Agradeço muito ao pessoal do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga pela oportunidade de estar falando aqui um pouquinho sobre a Bhagavad Gita, que é tão especial, gente, tão especial. Estudem a Bhagavad Gita e cultivem o estudo uns com os outros, né? Dentro de casa ou com os amigos, com quem se interessar. Krishna sempre abençoa muito. Então, muito obrigada pela presença de todos. Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai.